This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Apresentando a nossa querida irmã Marlene, é um sonho trazê-la. Arthur foi quem nos trouxe, viu, irmã Marlene? O seu nome, Ana. Eu falei para ele, ele disse, aquela senhora. Então mandou o seu telefone. Marlene Martins Guerrato, né? Aí ela colocou só aqui algumas coisas, são muitas as qualificações da nossa irmã. Ela é avó de 24 netos, que coisa linda, bisavó de 7 bisnetos, é mãe, eu creio que ela é mãe de 8 filhos, eu já vi falar sobre isso, se não for, depois ela conserta. Foi batizada e é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil há 40 anos, né? E ela serve a Jesus na nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas ela colocou alguma coisa muito linda aqui. Ela colocou apaixonada pelo Redentor. Né? Que coisa linda, né? Aí eu disse, Ana Maria, quer que eu diga mais coisas? E saiu dizendo, digo, não desculpe a sua vida, não, deixe sua vida guardada. Porque somente em dizer assim, sou apaixonada pelo Redentor, a senhora já fechou tudo com chave de ouro, não é isso? Então, veja bem, qual é a nossa proposta para conversar com a senhora, para que nós possamos seguir uma linha de raciocínio? Eu chamei esse momento de uma vida toda para amar e orar, que é a vida de mãe, não é? Uma vida toda para amar e orar. E aí, no primeiro momento, nós vamos pensar da seguinte forma: pensar na maternidade antes do casamento. Pensar no ser mãe já a partir da fase anterior ao casamento. Uma jovem, ao se preparar para casar, já deve pensar em ser mãe, na sua opinião, não é? Porque tem muita gente que, quando casa, que vai dizer, meu Deus, aí vem a maternidade e se sente assim, despreparada, mas devia pensar antes do casamento. Eu quero ouvir sua opinião. Depois que a senhora expressar a sua opinião, nós vamos falar um pouco da mãe de primeira viagem, aquela mãe que já casou e agora ela engravidou, ela enfrenta desafios para conciliar a vida dela, às vezes trabalha, às vezes estuda, com desafios, e agora vai ser mãe e vai ter um desconhecido de como criar a criança, de como se posicionar diante de tantas tarefas, é aquela fase um pouquinho mais complicada. E aí nós daremos um intervalo, e no segundo momento nós vamos falar sobre filho se educa no colo. A senhora, mais do que ninguém, sabe disso, né? A mãe na fase dos filhos adolescentes, a mãe vendo os filhos crescerem, né? Desafio de criança, do adolescente, frente a uma mãe atarefada com poucas forças para manter a liderança e o desafio de manter as crianças focadas nos valores do céu, focadas nos valores de Deus. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Essa dificuldade e, como a senhora mesmo diz, mãe se educa no colo. A seguir, nós vamos falar sobre a mesa posta, que a senhora tanto fala com tanta propriedade. É hora de casar os filhos, se preparar para continuar sem eles no seu dia a dia. Mas, no entanto, chegam noras, chegam genros, chegam, né, esse momento de valorizar a união da família, porque começa a somar várias famílias, vários pensamentos, e é hora de valorizar aquele momento em família. E no outro momento, agora chegou o tempo da vovó. Aí vamos dar um intervalo, no outro momento voltaremos. Agora chegou o tempo da vovó coruja, né? É hora de renovar as forças e a alegria. Parece que Deus nos dá um renovo, mandando assim: olha, você ainda vai ter vida. Aí manda de novo, não é? Alguém para reviver o nosso viver, chegar aos netos e até os bisnetos. É o papel da vovó, o foco, o nosso foco. A importância do fortalecimento espiritual dos netos, com a contribuição da vovó. E no último momento desse terceiro intervalo, nós vamos falar as considerações assim, do tipo, cuide-se, né? Em todas as fases, cuide-se, porque você tem uma vida toda para amar
e para orar, né? Então, mais ou menos, irmã Marlene, se eu não dividir direitinho, a senhora vai me ajudando com a sua experiência, tá certo? Mas nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre aquela questão assim, mãe, pensar na maternidade antes de casar, pensar no ser mãe a partir da fase anterior ao casamento, já ser preparada aquela jovem para ser mãe um dia. Poderá não ser uma mãe física, mas uma mãe até espiritual de alguém, não é? Então, é correto isso, irmã Marlene? Eu estou correta no meu pensamento? O que é que a senhora acha? Eu estou achando ótimo. É tudo que eu quero, né? Porque o que eu quero é falar com pessoas, né? Porque falar é você fazer a pessoa, vamos dizer assim, levar para o coração. Para mim, para eu falar, eu tenho um objetivo quando eu falo. Eu não posso jogar a palavra fora. Então, eu creio que eu fui assim sempre. Mesmo na infância, eu era muito de conversar com as pessoas. Eu creio que Deus me deu essa oportunidade. Só falar que eu sou faladeira, eu falo muito. Isso eu falo. Eu falo muito, estou sempre explicando alguma coisa, é uma delícia. Sentei, pus uma cadeira, sempre tem gente conversando. É porque pela fala que a gente leva para as pessoas o mais importante da vida. Por isso que o nosso, vamos dizer assim, vocabulário deve ser simples, porque é o Espírito Santo que fala conosco. A gente fala para a pessoa e ele convence a pessoa. A senhora concorda? E como o Espírito Santo não acho que não é sentimental também, ele, vamos dizer assim, o foco dele é Jesus Cristo. Então, nós somos coadjuvantes, vamos dizer assim, do Espírito Santo para poder fazer as pessoas entenderem, serem mais felizes, terem mais esperança nesse mundo conturbado. Mas eu sempre fui falante. Eu sempre fui falante, mas acho que é um dom que Deus me deu. Que bênção, é bênção. Ô, irmã Marlene, a senhora concorda que pensar em ser mãe começa bem antes do casamento? Muito antes. Então, se me permite 8 minutos para eu resumir a minha história pessoal, para explicar por que eu tenho esse pensamento, a senhora pode me aceitar? Com certeza, irmã Marlene. Tudo que eu estou falando não é nada com sentimento ruim. Eu sou filha adotiva. Aliás, naquele tempo, era filha de criação, que eu achava meio esquisito. Eu sou a primeira filha da minha mãe, e a minha mãe me deu para a irmã criar. Então, isso aí foi o assunto de muita... assunto pessoal, eu comigo e Deus, por que aconteceu aquilo lá? Bom, mas acontece o seguinte, como eu aprendi na Bíblia, que você não pode reclamar de quem te presta favor, você não pode reclamar. Foi o que, vamos dizer assim, praticamente, Deus falou para Moisés, olha, Moisés, o defunto ali que você matou, aquele rapaz, né? Você matou a terra do Egito, cobriu, não é verdade? E outro Rio Nilo trouxe você na cestinha, assim, até a filha. Então, se eles fizeram bem para você, você não vai amaldiçoar o Egito. Não amaldiçoa, vamos dizer assim, o Rio Nilo, porque ele te fez um bem. Não podemos pensar as coisas ruins dos outros. Pelo menos é o que eu estudei, que eu li na Bíblia, que eu li na Torá, que eu gosto muito da Torá. Então, eu li, e aquilo foi importante para mim, para eu diminuir os meus pecados de julgamento em relação às outras pessoas. Então, esses meus tios, a minha tia era brasileira, meu tio era sírio-libanês, e vocês conhecem o temperamento sírio. Então, você já sabe que o negócio aí é feio. Outra coisa, é feio assim, é sério. E outra coisa, eu nasci praticamente quando começou a Segunda Grande Guerra, em 1934, 35. Então, aos 15 anos, eu já tinha conhecido as horrores da guerra, pelas lições que a gente aprendia pelas revistas. Mas acontece o seguinte, junto, porque o que eu acho mais importante, que foi na minha vida, foi a bênção da pessoa que me criou. Que eu reclamava, porque naquele tempo eles batiam na gente por nada, bem. Vocês não se incomodam. Com um galho de roseira, com chicotinho, com vários marmelos. A gente não podia nem respirar, de uma certa forma. Mas o que essa minha tia fez para mim, me colou no colégio de freiras, da congregação assim, Filhos de Jesus, que eles se diziam similares aos jesuítas. E nesse colégio, essas freiras foram minhas mães.
Elas me ensinaram a falar com Deus. Elas nos mandavam para a capela para a gente escutar Deus. A gente fazia retiro. A gente estudava até apologética naquele tempo. Inglês, francês, espanhol, aquelas coisas todas. E muita religião, inclusive rezar o terço, aquelas coisas. Mas eu era católica, apostólica, romana, xiita. Deu para entender? Comungava todo dia, etc, etc. E eu tinha um grande sonho. Porque no meu grupo de meninas, bem rapidinho, eu estou terminando, 8 meninas foram para as missões. E eu queria ir para a África. Eu queria ser missionária na África. Mas como era filha de criação, meus pais me conheceram, tudo, mas nem quiseram tomar atenção com esse caso. Minha tia não me deixou ir. E naquele tempo a gente obedecia. Você está entendendo? Então não foi. Então, como eu era filha de Maria, de comungar todo dia, usar aquelas saia certinha, sem decote, sem nada, era diferente, gente. Era 1950. Então, acontece o seguinte, o clima do Brasil é diferente. O que aconteceu? Eu fui falar com Deus no estudo do dia 31 de maio, falei, Senhor Deus, se o Senhor não quer que eu vá para a África, que eu quero ir, que eu seja uma boa mãe, se o Senhor quer me dar a maternidade, que eu seja uma boa mãe. Então, acontece o seguinte, a sua, vou dizer assim, o seu destino é, vamos dizer assim, ele é acoplado à determinação da escolha que você faz. Então, a sua escolha marca o seu destino. Então, se eu escolhi viver para Deus, eu quero consagrar minha vida ao Senhor. Eu consagro a minha vida ao Senhor. Eu ficava na rua e falava, eu entrego minha vida a Ti. Então, como aconteceu aquilo, mas Deus foi muito rápido. Você sabe que no mês seguinte, um rapaz veio conversar comigo, eu dei uma de bacana naquele tempo. Falei, vamos primeiro conversar. Eu não sentia aquela atração. E é coisa, namoro na praça, na frente de todo mundo. O vive e a cores, deu para entender? Então, não havia muito perigo. Daí, só uma tonta que nem eu. Então, acontece o seguinte, que criada em colégio de freira, mas criada mesmo, de passar férias, de limpar santo na capela, de varrer o chão, aquelas coisas maravilosas. Mas eu era felicíssima. Eu tinha aquele que era o meu amparo. Quando eles falavam, vai na capela, escute Deus, ore. Então, elas foram... Eu sou profundamente assim, agradecida a essas irmãs. Então, deixa eu contar uma coisa para você. Foi lá que eu aprendi a ver Deus. Então, agora eu vou contar o caso. Preste atenção quando a gente tem que direcionar os filhos para pedirem para Deus fazer a escolha por nós. Porque se nós nascemos, somos dele, fomos criados por ele, eu não pedi, eu só fiz a escolha que eu queria um rapaz que pensasse em Deus, porque, na verdade, ele ia comungar comigo também. Eu não sei se ele gostava de mim, ia comungar, mas ele ia comungar comigo na igreja no dia. Então, favoreceu muito que a gente se ajeitasse. E ele, muito rápido, queria casar logo comigo, porque ele achava que eu era uma moça muito séria na época, que já tinha essas coisas. Então, acontece o seguinte, eu aceitei por Deus que, se fosse vontade de Deus, que Deus desse firmeza. Nós casamos, mas o mais importante disso é que eu que amava, vamos dizer assim, não é amava por isso, amava uma vida lá na África, fazendo não sei o quê, e eu pedi para Deus me fazer entender o que era casamento. Porque casamento não é acasalamento, como está acontecendo hoje. A gente vai casá-la com um, depois não dá certo, vai casá-la com o outro, não. Casamento é uma missão que vem de Deus, porque quando Deus criou o homem e a mulher, que a gente estuda, dá aula para as pessoas, tudo, a gente vê a maravilha dessa, entre aspas, força-tarefa que existe entre os dois. Deus fez o homem do barro e depois fez a mulher da carne. Então, nós sabemos que a mulher é matéria-prima do homem. O homem é matéria-prima da mulher. Não é verdade? Por essa significação que nós nascemos do homem, pela ordem de Deus. O que eu acho fantástico, sabe o que me deixa animada? Eu tenho vontade de chorar, gente. Eu falo, tenho vontade de chorar. É pensar que um Deus tão poderoso, tão grande, tão amoroso, o nosso Hashem, o nome, o nosso inominável, vamos dizer assim,
Ele tendo tudo, sabendo tudo, nós não podemos perceber a sua essência, nós não podemos, como o amor, a gente pode sentir, porque a bondade é a expressão do amor, e tudo que ele fez por bondade. E o que aconteceu? Eu falava assim, mas não é possível. Deus criou o homem, e o senhor sabe que ele precisou ter um sono para poder ver a Eva, né? Pelo susto que ia levar de uma mulher tão bonita. Porque as mulheres são lindas. Deus lhe sonhou, daí, quando ele levantou, ele foi profeticamente falando: este é o corpo do meu corpo, ossos dos meus ossos. Ele já nasceu romântico, o rapaz. Então, ele achou que era parecido, não era que nem os animaizinhos. A carne dele não combinava com a vaca, com a cabra, com nada. É uma carne especial. Então, Deus deu para ele todo o poder. Ele deu traços do poder dele, deu para o homem assim, tolerância para certas coisas, força. Você já viu mulher pegar em britadeira e ficar usando a britadeira na rua? Não vai. Geralmente é o homem. Mas para a mulher, ele foi tão... Mas Deus é educado, né? Deus falou para a mulher: olha, eu vou te dar a mulher, ele vou dar para a mulher uma qualidade, um atributo, um traço da minha personalidade, porque eu sou o auxiliador e você vai ser uma auxiliadora. Mas é muita coisa. Só isso, só isso já basta. Não é verdade? Outra coisa, a mulher que frutifica, a mulher que dá fruto. Não é verdade? O homem tem que ter potência para tudo, e vocês sabem o que eu estou falando. Mas a mulher não. A mulher é aquela... Aquele exemplo assim, hoje assim, quando a gente vai construir uma casa, nós temos como é que chama? O que vai construir a casa, o pedreiro? Vamos fazer de conta que eu me esqueço. Mestre de obra. Com 90 anos, eu já estou esquecendo as coisas. Então, o homem faz a casa, faz uma lareira, a mulher acende o fogo. Deu para entender direitinho? Ela é arquiteto que vem com as coisas para enfeitar. Eu acho o papel da mulher impressionante. Eu acho a mulher tão completa. Ela tem um filho, dá de mamar, que garante por 5 anos que o leite não azeda. Deu para entender? Até 5 anos, tem criança que mama até 5. Ama de pé na mãe. Você já viu? Mamar de pé? Você já viu? Não. Tem criança que mama de pé, porque está tão acostumado a mamar. Então, você veja, a mulher é profundamente capacitada para ser aquela, vamos dizer assim, não é sombra em termos de ofuscar, mas aquela presença animadora, fortalecedora, que leva o homem a trabalhar, se matar e trabalhar e ser feliz. Que ela vai saber tratar do homem, porque eu sempre falo para todo mundo, gente, eu fui casada, uma bênção, gente. Eu fui casada com um rapaz, ele não era italiano, os pais eram. Mas que moço bom. Então, a mulher, vamos dizer assim, ela é um menino grande. Sabia que o homem é um menino grande? A gente precisa agradar o bichinho. Você está entendendo? E assim, eu levava o meu marido, viu, Ana? No papo. Deu para entender direitinho? Porque eles ficam cansados. A gente pensa, quando o homem chega em casa e fala: estou cansado, e você, como uma galinha que botou ovo, começa a cacarejar, vamos dizer assim, na sua casa, porque eu também estou, porque eu já trabalhei não sei o quê. Não tem nada disso. Se ele falou que está cansado, você deve falar: você está mesmo? Porque quem perde, ganha. Você pode repetir para mim isso aqui? Quem perde, ganha. Você não queira ganhar as batalhas, ganha a guerra. Deixa para o fim. Deu para entender direitinho? Deixa passar. Então, acontece que, claro, meu amado, vai deitar um pouquinho que você precisa, você trabalhou muito, daí ele se sente reforçado pela mulher. Então, nós temos que ter essa visão. O que é o casamento? É uma ordem que Deus deu, porque eu sempre sei que Deus deu uma ordem para nós e nós temos que ser obedientes. Não há possibilidade de você fugir do padrão. Eu estava falando para um rapaz que o moço não queria ir no casamento do filho. Eu falei: olha, se você não for no casamento do seu filho, não pregue mais o evangelho, por favor. Porque o perdão não é dizer, não, eu perdoo, não. Perdão, ele é prático.
Ele tem que pegar a pessoa e organizar de novo na vida dele. Porque nós não podemos ser aceitos no céu se nós tivermos uma mágoa, uma tristeza. Como é que Deus perdoa tudo que a gente faz? Não é verdade? Então, isso foi um padrão que eu dei para as minhas crianças. Certo. Primeiro, pensa se Deus quer. Deus quer? Não. Porque eu fui catequista das minhas crianças. Eu fui catequista das minhas crianças. Minhas crianças acordavam com as músicas do Padre Zezinho. Você deve conhecer o Padre Zezinho. Ele é um moço, um homem maravilhoso. Ele, vamos dizer assim, ele alentou meus filhos. Até hoje eu tenho 8, né? Eu tinha piano em casa, 5 violões, acordeon. Era uma música total, porque meu marido tocava piano. Então a gente cantava essas músicas que, além de enaltecer o coração, deixavam padrões de comportamento para nós. Porque nós discutimos muito isso. Eles gostavam de ir no banheiro, eu vou te contar, sabe as estratégias, outra hora eu conto. Eu vou contar, mas o que eu quero falar é o seguinte: você tem que entrar no casamento sabendo que você. Eu estou dando estudo para um casal que vai se casar agora em outubro, né? E a menininha não gosta de cozinhar. Eu falei, mas como é que vai fazer, meu Deus do céu? Você não gosta de cozinhar? E se ele não gostar de trabalhar? Então, se você não gosta de cozinhar, não case. Fica solteira, come sozinha, querida, sossegadinha. Deu para entender direitinho? Porque o casamento é a maior doação que uma mulher pode fazer para um homem. Que o homem precisa de uma mulher. E aproveitando, se você não se incomoda, eu escrevi uma poesia, O que é uma mulher? Eu estava lá na faculdade fazendo um curso assim, lá, com um negócio de marketing, e eu estava sentada pensando na vida. Eu já era viúva na época, eu fiquei viúva com 36 anos. E eu fiz essa poesia, Ana, posso falar? Pode, querida. Eu sou apenas uma mulher, sem espaço, tempo, nem hora, nem dia. Eu não sou fruta de estação. Sabe esses moranguinhos que dá só na estação? Eu não sou fruta de estação. Eu sou dádiva perene. Na primavera, minha alma está cheia de amor. No verão, meu coração é só paixão. No outono, o amor borbulha como no sonho. E no inverno, eu sou o amor eterno. Eu sou apenas uma mulher sem espaço e tempo, e nem hora e dia. Não sou fruta sazonal. Eu sou dádiva perene. Certo? Amém. Amém? Então, terminou a sua poesia, dona Marlene? A mulher é para servir. Até hoje eu sei disso. Agora, que filho criado, eles aborrecem a gente, me aborrecem porque eles querem mandar na gente agora. Então, vamos fazer o seguinte: a senhora vamos dar um breve intervalo, brevíssimo. A senhora vai tomar um pouquinho de água, e quando voltar, nós vamos falar essa questão dos filhos. Então, eu só quero falar uma frase do pequeno texto que eu falei. A nossa identidade constrói o nosso destino. Muito bem. Eu era uma mulher cristã. Eu tinha amor pelo meu Deus. Eu queria um lar sagrado. Eu queria um lar reservado. Só terminando. Na noite de núpcias, eu falei, Hugo, vamos fazer uma oração? Nós ajoelhamos na beirada da cama e nós pedimos que a gente não se separe a não ser pela morte. Segundo ponto importante, que a nossa descendência não conheça as chamas do inferno. E eu falei, e que meus filhos sejam padres e freiras missionários. Eu não faço questão de neto, mas Deus não ouviu essa parte. Depois a senhora vai dizer qual foi a hora que a senhora... Eu disse que Deus deu para mim um pastor. Amém. Depois do intervalo, vamos falar sobre filho se educa no colo? Vamos falar sobre isso? Sim, nós vamos falar. Mas... Tá bem? E a senhora vai falar sobre isso rapidinho. Terminamos agora. Então, a sua identidade é o seu destino. Muito bem. Aí já mostrou que ela tem que se preparar para ser mãe antes, não é? Arthur, vamos a um breve intervalo, brevíssimo, e voltaremos com o filho se educa no colo. E a senhora vai dizer também quando foi que a senhora teve um encontro real com esse maravilhoso Senhor, que é o Senhor Jesus.
E voltamos com a irmã Marlene Guerhardt. Irmã Marlene, vamos continuar conversando. Agora, nesse Vamos. bloco, a senhora vai tocar em dois assuntos, que a senhora mesmo fala. Na brecha, a senhora vai dizer quando foi que a senhora verdadeiramente conheceu Jesus, esse Senhor maravilhoso da sua vida. E a senhora passou de lá para cá, né? No entusiasmo, passou a servir a Cristo como único e suficiente Salvador. Mas a senhora vai tocar em dois assuntos. Filho se cria no colo e a mesa posta, está bem? Tá bom. Depois vai me mandar embora dispensar? Não. Não, Ah, não vou tá bom. mandar a senhora embora, não. Tem muita coisa. Depois a gente vai finalizar nós duas. Posso começar? Pode? Então é o seguinte, olha. Na verdade, eu não mudei de Deus, eu mudei de igreja. Amém. Porque eu, com 12 anos de idade, 13, eu dava catecismo para as crianças. Com 15, eu parei na rua, perto da igreja que eu dava catecismo, abaixei a cabeça e falei, Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida nas suas mãos. Dava aula em 3 outras igrejas de catecismo, mais para gente mais adulta. Depois, quando era moça, era filha de Maria, participava das filhas de Maria, de congregação, eu lia livros cristãos, eu lia documento da igreja, esses que saem, esses concílios, aquelas coisas, eu lia. Na verdade, eu queria saber o que estava acontecendo. Aos 15 anos de idade, eu falava na rádio, aos sábados, sobre a hora da Ave Maria. Então, gente, eu saí de Bragança Paulista, eu fui para uma cidade chamada Tupã. Tupã tomava conta dos jovens. E vou dizer uma coisa impressionante que eu nunca vi em lugar nenhum. Eu ouvi uma pregação sobre o Espírito Santo, e naquele domingo eu fui à igreja, eu pedi para o padre, escrevi um bilhetinho, padre, deixa eu fazer a homilia da missa aí, fazer a pregação da missa sobre o Espírito Santo. Ele deixou que eu saiba. Eu fui, acho que, a primeira mulher que pregou numa missa. Eu tenho a impressão, porque eu era muito atrevida. Essa está entendendo? Eu gostava de falar a palavra de Deus. E aconteceu o seguinte, eu pertencia a um grupo de leigos consagrados, que foi após o Concílio Vaticano II, que havia os leigos que eram consagrados a Deus de uma maneira especial, e nós fazíamos grupos de estudos bíblicos. Nós tínhamos um irlandês, um padre irlandês que nos ajudava, mas uma freira que trabalhava com prostitutas, e eu fui convidada para ir num estudo em São Paulo, no Colégio Santíssima Trindade, de umas freiras. Eu fui ao Colégio Santíssima Trindade, eu andei, minha amada Ana Maria, 600 quilômetros quase para chegar em São Paulo, porque eu morava em Tupã. Eu fui de ônibus para fazer um retiro. A senhora veja bem como era animadinha. Daí eu cheguei lá, eu vi um padre muito simpático, um monte de livros na mesa, e eu falei, qual deles o senhor me aconselha? Eu falei, qualquer um deles aqui. Só que o que eu peguei foi um livro chamado Louvando o Poder do Louvor, de Karl Rogers, um nome assim, evangélico. E depois, eu entrando lá numa situação, eu vi uma senhora com uma Bíblia. Eu falei, que livro é esse da senhora? Ela falou, é a Bíblia. Eu falei, a Bíblia? Você tem a Bíblia? E eu fiquei tão encantada com a Bíblia, embora eu já fosse lá do Concílio Vaticano II, fiquei tão encantada com a Bíblia, e o padre, inclusive, falou que era para a gente pedir perdão para as pessoas que a gente tinha ira. Eu fui na casa da minha mãe, pedi perdão para o papai, voltei para casa e pedi para o padre da minha igreja se eu podia fazer uma reunião de oração em casa, ele não deixou. E eu fiquei meio preocupada. E eu comprei uma Bíblia para mim, porque eu tinha a Bíblia, mas não era assim Bíblia, era assim, português e inglês, era missal. Que a gente falava, Dominus vobiscum, eco espírito tuo, era aquela coisa da igreja católica. Então, quando eu peguei a Bíblia e comecei a ler, eu fiquei desesperada. E eu falei, vamos fazer uma reunião? Ele não quis. Eu comecei a ficar meio desconfiada. E depois, certo dia, eu estava dando aula na faculdade, tinha uma aula sem fazer, eu falei assim para Deus, Senhor Deus, por favor, fala comigo para onde eu devo mudar, porque a região era apenas agrícola,
E os meus filhos já estavam crescendo, né? Porque quando meu marido morreu, a mais velha tinha 15, eu tinha completando 14, o menor tinha 4. Eu falei, eles estão crescendo, precisam de um lugar onde tem emprego. E eu abri a Bíblia e estava escrito assim, apronte-se e vá para o sul. Ah, não Como fique é? doido. Como é, Eu, irmã? como levo a palavra de Deus a sério, eu falei, não, senhor, eu vou. Janeiro já mudei para São Leopoldo, porque eu procurei um mapa, escolhi a cidade com os seus polos, escrevi para o prefeito, etc, etc. O que aconteceu? Foi o pior fracasso na minha vida. Por quê? Porque eu trabalhava em 4 faculdades, 8 filhos, eu e a tia do meu marido, que morava comigo. Então, eu tive que viver com o salário que o meu marido tinha deixado. Só que aconteceu uma bênção. Deus mas é impressionante como Deus faz as coisas. O meu filho pegou amizade com o alemão, e o alemão falou para ele, Hugo, eu preciso que você vá comigo no Teatro Leopoldina, segunda-feira à noite. Porque durante a semana eles fazem teatro, na segunda existe uma igreja fantástica. Então você vai. Meu filho Hugo foi, era daquele Asaf Borba, daquela Carmélia, houve uma cisão da Igreja Batista para a Seara Latina. Foi lá que eu conheci o Evangelho. E eu cheguei na minha cidade de São Leopoldo numa quinta-feira, no domingo fui à missa e na outra quinta-feira já estava dando aula de batismo. Eu era coordenador do curso de batismo, de crisma, aquelas coisas que você não pode imaginar. E estudar fora também é uma coisa fantástica. Então, eu já estava envolvida. Quando eu peguei aquela Bíblia na mão, fui lá para o Rio Grande do Sul, minha filha, minha vida mudou. E daí, então, eu tive contato, graças a Deus, né? Graças a Deus, tive contato com a igreja. Aliás, voltei para minha cidade, você acredite em mim, eu tinha 13 atividades. Porque eu precisei mudar da minha cidade, porque a minha filha tinha lúpus, e lá era muito frio, eu fui para a minha cidade. Então, eu tinha 13 atividades. Só que acontece, eu comecei a pegar a Bíblia, e quando eu ia dar escola bíblica de férias, eu pegava, por exemplo, Sansão com o Hulk. Então, eu falava do Hulk, que era do mundo, e o Sansão, que era de Deus. E nós envolvemos na corrente renovadora carismática. E daí aconteceu que eu fui chamada a atenção e fui demitida da faculdade também. E não estou falando mal deles, que eu sou devedora de favores e de assim, bondade daqueles freis. Mas é que o meu comportamento estava ficando diferente. Não diferente, é que eu falava muito mais da Bíblia. E daí, o que aconteceu comigo, minha querida? Eu resolvi, fui para casa, fiquei doente. Porque quem ama Deus e fica fora da igreja, a gente fica doente. Mas, um dia, uma amiga minha católica, que a senhora não pode imaginar, a senhora vai dar risada, chegou na minha casa e falou para os meus filhos, o que vocês estão fazendo dentro do murcho? Porque todos tocavam nas igrejas. Minha família era muito animadinha. E daí, ela falou, vou levar vocês num lugar que vocês vão conhecer uma pessoa, vocês vão gostar demais daquela pessoa. Levou aonde? Igreja Presbiteriana do Brasil. Quem era o pastor? Hernandes. Aquele horroroso Fernandes Dias Lopes. Aquela bênção acolheu meus filhos. Eu devo tanto ao pastor Hernandes, porque ele é amigo da nossa casa. Menina, você precisa ver, todos se batizaram, ele batizou meus filhos. Olha que benção, pastor Hernandes, porque ele que ensinou praticamente as coisas para as minhas crianças. Então, eu não mudei de Deus, eu mudei de igreja, eu já tinha, meu Deus. Quem pode dizer que tem um católico que não fala com Deus? Quem que pode afirmar isso? Pelo exemplo que eu vi, um Santo Agostinho, por exemplo, vai falar que ele não falava com Deus? Só quando ele elogia Deus lá no livro dele, que quando ele vê Deus, é como se tivesse um abraço que abraça, mas não vai embora. Como se sente um perfume que ele não sabe de onde vem. Aquela amizade, que o negócio é ter intimidade com Deus. E é isso que a gente tem que ensinar para as crianças. E eu vou escrever um livrinho, se Deus quiser, Deus vai preparar, que eu vou fazer 90 anos agora, como falar de Deus para bebês, para criança pequena. Entendeu? Nós podemos fazer isso.
para Muito inculcar bem. no coração das crianças Deus. Eu tenho um Amém. neto de 5 anos, o bisneto, eu não vou contar aqui para não contar vantagem. A senhora não pode imaginar o vocabulário dele com Deus, porque a mãe ensina. O avô ensinava, a mãe ensina. Então, é essa a nossa. Nós temos a nossa identidade, é nosso destino. E a nossa. Porque assim, olha, nós ouvimos falar do reino de Deus. Mas onde que é implantado o reino de Deus? O reino de Deus é implantado na minha casa. Ele não é implantado lá. Porque nós temos que falar para os nossos netos e filhos, com todo respeito, Ana Maria, nós não podemos mostrar o mundo agora. Nós temos que alargar a visão das crianças. Nós vamos morar na casa de Deus. Não vamos morar no céu, porque de repente Deus cai do céu. Não tem nada disso. Nós vamos morar na casa de Deus. Nós temos que falar em casa. Casa, e vai lembrar, lar. Então, nós não ensinamos o futuro para os nossos filhos. Nós não falamos, vamos fazer assim. Por isso que eu quero entrar nesse ponto. A importância de um homem e da mulher estarem juntos nesse processo de, vamos dizer assim, ensinar os filhos a serem cristãos, filhos de Deus. Não existe outro objetivo no casamento a que não ser procriar filhos para Deus. Eu falo sempre, olha, vocês vão ter filhos, são seus geneticamente, mas espiritualmente eles são da família da aliança. Eles vão morar na casa de Deus. Nós temos que promover o que Deus deu para nós. Tanto é que eu acho estranho, eu estou auxiliando muitos casais, eles falam assim, primeiro nós vamos casar, daí nós vamos acertar nossa vida para depois viver. Eu falei, querido, mas você vai desculpar uma coisa. E eu não garanto que você vai ver, não. Olha aqui, quando a gente casa o casamento, a gente começa a obedecer a Deus no que Ele quer. O que Ele falou? Gerem filhos. Porque antigamente a gente casava e a gente esperava um bebê logo em seguida. Agora eles esperam aos 35, aos 40, vai ficar avô. Dona Marlene, aí vai entrar, nós temos cerca de só de 15 minutos para não lhe cansar, para nós encerrarmos, até porque nós temos outra reunião, mas a senhora vai falar do filho no colo, depois da mesa posta, a importância dessa Eu estou criação. falando demais, porque eu vou muito longe, né, bem? Não, eu estou falando demais, desculpa. A senhora é linda, devia ser 2 horas de conversa. Tá bom, então eu vou... O que é que a senhora quer dizer? O que é que a senhora quer dizer com o filho se educa no colo e com a importância da mesa posta? Com a maior satisfação. Eu tenho um livrinho, A Mesa Posta. Já sabe? Você sabe? Não. Eu escrevi um livreto, um opúsculo, A Mesa Posta. Escrevi outro opúsculo que está aqui, ó. Trouxe até, vou te tirar uma coisa. A editora presbiteriana vai editar isso aqui. Criando filhos sob princípios e valores, não por regras. Muito bem, muito bem. Muito então, baseado nas ordens que Deus deu na primeira página da Bíblia. Ele fez tudo por amor, ele fez tudo em ordem, correto? Trabalhou, que são princípios. Nós não educamos filhos por regras. Tem um outro livro que eu já escrevi, e graças a Deus foi bem aceito, Denunciando o Pecado na Família, coisa que a gente não faz. A criança é mal criada, sem educação, grosseira, você fala que tem temperamento. A psicologia estragou, vamos dizer assim, o nosso estudo sobre isso daí, porque nós temos que ver que não é temperamento, é porque é falta de Deus, falta de ver outra coisa. É verdade. E agora eu tenho outro, se Deus quiser, que o moço vai editar, o que levar na mochila da vida. Você vai ter que levar teu RG, que eu sou filho de Deus, sou cristão. E vai levar a bússola, que são as Bíblias. E agora eu quero escrever esse livrinho, como falar de Deus para as crianças. Aliás, a sua mãe fazia cruzinha na testa para você, quando você era criança? Nunca fez uma cruzinha na testa? Não. Então, com os católicos, faziam uma cruzinha na testa, você é filho de Deus. Então, já punha a marca, ele sempre punha a marca na nossa testa que a gente era filho de Deus. Olha que interessante.
E falar com as crianças, então, piquitititas. Elas guardam tudo, porque as lembranças afetivas na primeira infância, elas são profundamente fortes. Tinha um netinho que ficava sempre grudado no meu pescoço, e ele sempre ficava assim comigo. Hoje ele tem 30 anos, o rapazinho vai casar, e ele vem e gruda no meu pescoço, porque é lembrança afetiva. Então, a mãe tem que ter um dia para explicar como é que a gente tem que fazer com a criançada para elas desmembrarem esse afeto para os filhos depois, correto? Corretíssimo. Então, eu vou ficar quieta. Não, não fique quieta, a senhora é quem vai falar. Não, só falou que ia ter uma... Não, não, nós vamos fechar. Vamos fechar com uma pequena exposição sobre o que a senhora fala sobre filhos se cria no colo. E a mesa posta, que é um sucesso. Depois desses dois é que a gente vai encerrar, viu? Nós Bem, acabou? Temos aí 10 minutos. Mas aí depois acabou já? Nossa, que rápido. Eu vou dizer uma coisa para você. Por que esse filho se cria no colo? O bebê queria mamar. E a mãe falou assim, você vai esperar que nós vamos orar. E ele choramingando. E ela orava. Depois que orava, dava de mamar. Ela fez isso várias vezes, até que a criança, quando ela pegava ele no peito, ele já ficava quieto. Ele aprendeu que tinha que orar antes de mamar. Só que ele não sabia o que era orar. Mas ele aprendeu, pelo gesto, ele aprendeu que era algo importante, provavelmente. Não é uma coisa interessante? Demais, demais. Por que a gente cria filho no colo? Porque é o seguinte, gente. Olha, eu aprendi com os judeus naquele livro, vai ser assim? Ai, meu Deus, sei lá, dos perplexos. É o livro dos perplexos, aqueles que ficam muito assim, agitados com as coisas. Ele falou que existem 3 maneiras da gente ver. A primeira é você olhar com o globo ocular. Então, você vai enxergar, você vai falar, ô Ana, veja aquela bolsa que está ali, ó. Então você vira e vê a bolsa. Então você enxergou a bolsa. Essa é a primeira maneira de ver. Existe uma outra, segunda maneira de ver, porque às vezes você está no meio de muita gente e de repente você passa no meio de muita gente, olha para todo mundo, mas de repente você fala, nossa, minha querida Maria, você estava aí, você sabe que eu não vi você? Por que aconteceu isso? Porque essa segunda maneira de enxergar é assim, tem que existir um estímulo visual, ser reconhecido, passa pela nossa cabeça, desce por uma glândula, sobe, vem até aqui e ele identifica o objeto. Porque nós humanos, para a gente enxergar, tem que ter um corpo. Deus não precisa de corpo. Mas a gente, para enxergar, precisa de um corpo. E daí tem um outro modo da gente enxergar. Esses dois estão na base da física. Mas tem a metafísica, que a gente não está acostumado tanto com esse nome, ou se não com uma abordagem dentro dessa área. Mas não é sair do corpo, nada disso. Acontece o seguinte, meu querido. Eu me lembro que o nome dele, aquele menino lá, o garoto lá que foi rei e tomava conta de ovelha, o Davi. O Davi disse assim, o meu coração enxergou, deu para entender? Porque às vezes você conversa com alguma pessoa, a pessoa está falando para você está olhando para ela, você está enxergando o que está dentro do coração dela. E você não pode dizer que você nunca teve essa experiência. Você nunca vai poder falar. Eu estava dando aula na escola dominical e eu tinha um casal de médicos lá. E eu falei, doutor Esperandio, o senhor está na ponta de uma sala. A sua esposa está na ponta de outra sala. A sua esposa olha para o senhor, para os olhos do senhor, olha bem, e ela fala com o senhor pelos olhos. Ela manda uma mensagem. Ele falou, mas a minha mulher não fala comigo pelos olhos, ela grita comigo pelos olhos. Entendeu? Quer dizer, ela era brava, ela não fala só. Então, acontece o seguinte, acontece com o seu marido ou com o seu filho, você olha, só olhar e já entendeu o que você falou. Não é verdade? Então, isso é ver com o coração.
Então, o que acontece conosco? Os olhos, eles devem repousar com amor nos olhos das crianças. Você não pode uma criança falar com você e você responder para a criança de costas. A criança merece toda atenção, porque você vai trabalhar a arte de pensar, de ler a fisionomia, de escutar a voz, o tom de voz. Nós somos um corpo que tem explosões de insinuações sobre certas situações que são percebidas sem você falar. Se por acaso alguém está chorando muito e você pega e dá um abraço nele, só faz assim a pé, passa a mãozinha, ele entendeu. A gente entende com o coração. Deus fala que nem você pega uma botija de leite, que seja assim bem gordinha, tem bastante leite, e só que ela tem um bico para despejar. Esse bico para despejar em nós é a nossa língua. Você pode pôr uma alma boa ali, despejar uma coisa boa, ou despejar uma coisa ruim. Pode tirar também essas coisas ruins, pega aquele que tem no coração, fala com o coração. Então, quando você fala com o coração, as pessoas se sentem amadas, já têm mais força para viver na vida. Você está preparando filhos para o futuro. E justamente o que eu estava vendo lá do meu netinho foi que as pessoas fizeram a avaliação dele deste mês, falando que ele é preocupado com os amigos, que ele vai lá, que ele conversa, que ele põe a mão no ombro do amigo. E ele é assim mesmo, porque na casa dele as pessoas são assim. Então, por que a gente educa filho no colo? Você está pondo o teu filho numa escola para criança de 2 anos, é ser vergonhice demais, velho. É ser vergonhice demais. Colocar, vamos dizer assim, 600 dias. O que conhece na vida uma criança de 600 dias? Nada. Nada. E outra coisa, por que a gente fala, você vai casar, então você vai cumprir a vontade de Deus, que Deus quer que vocês tenham filhos. Ah, mas eu preciso trabalhar, preciso não sei o quê, a minha mulher precisa trabalhar, não. Deus não falou que a mulher ia trabalhar, a mulher ia tomar conta da casa e obedecer ao marido, que a mulher inteligente não briga. A mulher inteligente, ela não briga. Ela contorna, ela facilita as coisas, ela trata bem do marido, prepara o prato. É isso que nós entramos no assunto da mesa posta. Então, o que eu queria falar para vocês, por que criança tem que ficar no colo? Porque criança aprende pelo coração. Como eu falei daquele menino, o Arthur, que veio e fica grudado no meu pescoço até hoje, são lembranças, vamos dizer assim, que já era do tempinho que ele era criança e continua ainda. Então, nós deixamos marcas nas crianças com o nosso comportamento. Olha, vou contar mais uma coisa interessante para vocês. Eu vou contar do meu marido. O meu marido chegou em casa e falou, estou tão cansado, Marlene, mas tão cansado, ele trabalhava na roça vendendo adubos. E eu falei, nossa, mas também como é que você não queria estar cansado, meu filho? Pois você sai de manhã, chega às 7 horas da noite, cansado, você tomar um banho para jantar. Vamos fazer o seguinte, você não deita um pouquinho para descansar? E eu, já eu termino das coisas para as crianças, nós estamos juntos para bater papo. Aí ele foi deitar, preste atenção, isso não é criança, mas o homem é um menino, entendeu? Nessa hora ele é um menino. Daí ele foi lá para a cama e né? O que aconteceu? Terminei de fazer as coisas, fui lá, deitei do lado dele, estava deitado para a ponta da cara. Eu falei, eu pus a mão embaixo do pescoço, falei, encosta aqui no meu peito. E ele, então, se virou, encostou, descansou a cabeça assim. Que nem criança precisa. Você pensa que eu falei alguma coisa? Veja lá, se eu sou louca. A boca fala muita besteira. E a gente gosta de mandar. Você está entendendo? A mulher adora mandar. Então, acontece o seguinte. Comecei a orar. Deu a entender? Comecei a orar com ele. Você acha que ele vai brigar comigo? Não, pensa bem. Na hora que ele está triste, seja amorosa. Deu? A criança está triste, a criança está birrenta. A criança birrenta.
O amor vence todas as barreiras. A criança está birrenta, você abaixa no chão, abraça ela no colo e fala, mas por que fica assim? Você é tão amada, tão querida. Vem aqui, meu amado, fica comigo. Palavras saudáveis. Até hoje, eu tenho um neto que está perto de mim aqui, está escutando. Eu tenho um filho que ele escreve assim, Hugo, o filho mais importante. O outro fala, Humberto, o filho mais querido. Só no nome deles no telefone. Marcelo, o filho não sei o quê. Daí, o Eduardo, o filho mais amado. Daí, a sua mãe. Luciana, a filha mais amada. Então, eu falo, meu amado, meu querido, meu abençoado, mas que coisa maravilhosa, você vem aqui. Pronto. Dissolve todo o problema que possa haver. Nós não temos palavras boas. A nossa boca tem que ser um favo de mel para as pessoas. Você não tem que brigar com ninguém. Você já tem um defensor dos seus direitos. Nós temos que viver assim, juntinho. Eu tenho vontade de chorar, querida. Eu tenho vontade de chorar. Porque deu certo. Tem as coisas, toda família tem fumaça. Diz que família é quadrilha, mas digo, toda família tem fumaça. E agora, Deus me ensinou agora esses últimos tempos, eu falei para o Hugo, meu filho, Hugo, graças a Deus, agora eu entendi. Deus não quer que eu ponha a mão naquilo que ele está fazendo. Porque às vezes a gente quer consertar uma situação. E agora eu criei vergonha na cara aos 90 anos de idade, que eu não dou mais palpite nenhum. Não é que eu sou palpiteira, Angélica, eu não sou, né, bem? Então, mas a minha neta aqui, porque ela está me escutando, então eu não posso mentir, nem minto. Então, a gente precisa calar a boca. Mulher precisa calar a boca. Mulher ama. E outra coisa, está escrito no livro judeu que eu li, O Caminho do Justo, que a pessoa que faz uma ofensa verbal contra alguém, a ponto da pessoa ficar pálida ou vermelha, é pior que uma opressão financeira. Porque você oprimir o seu marido na frente dos outros, você é um banana, você não sabe nada. Não se faz isso nunca, nem perto das crianças. Por que criança se queria no colo? Porque no colo está coração com coração, e a voz é mais baixa. A gente fala assim, você tem que ficar quieto, não tem nada disso. Não é assim. Ordem a gente dá para cachorro. Filho a gente convence. Você tem a palavra, e Deus faz assim. Correto? Tinha uma moça, uma senhora, que ela tinha 3 filhos engenheiros, e eles levantavam, tinha dificuldade para levantar, ela botou um cartaz assim, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. E esse rapaz que eu conheci, ele falou, eu não consigo dormir depois das 6, de tanto que eu li esse cartaz aqui, que é a propaganda subliminar. Por exemplo, é uma coisa que ele já morreu até, tadinho, é uma belezinha. E vou dizer uma coisa para você. Porque meu filho reclama muito, mas é fácil. Você compra uma lousa de R$ 1,99. Sabe lousa de R$ 1,99? Você vai, compra uma lousa de R$ 1,99. Daí você escreve 1 Coríntios 10, 10. Não murmureis para que não sejais destruídos pelo exterminador. Põe num corredor, é uma propaganda subliminar. Que quer queira, quer não, ele vai passar lá, vai lembrar. Não é para reclamar. Quando minhas crianças, que acordavam com a música para Zezinho, mas um levantava meio azedo, eu falava, querido, mas se você não está bem, vai deitar, meu amado, porque eram 8, né? Vai deitar, meu amado. Fica aí um pouco na cama com aquela cara de tonta, mentirosa, deu para ter sem vergonha. Então, ele ia deitar, mas quando ele escutava a brincadeira lá na mesa, que tinha 3,5 metros minha mesa, a criançada toda feliz, ele pulava da cama logo. Agora, se eu tivesse... Estava perdendo. Estava perdendo a festa. Como? Estava perdendo a festa. Perdendo a festa. Então, em relação à mesa, a mesa é uma coisa importante. Eu conheço a história da mesa desde lá do tempo dos gregos, aquelas coisas aqui não dá para contar muito bonita, mas você veja, vamos falar da mesa que Jesus pôs para se despedir dos amigos, né? Falando, né, para a bebida do cálice, esse é o cálice do meu sangue, lembra? Do novo. Então,
Então, a mesa é um lugar de importância na casa. Ela é muito importante porque a mesa é um lugar de ensino. Então, por exemplo, o que nós vamos ensinar? Nós vamos ensinar que a parte da estreita da mesa é do pai. É o lugar da autoridade. Toda pessoa que é líder, ele senta na ponta da mesa. Então, essa é a casa do papai, a cadeira do papai, tudo papai tem que fazer uma diferença. Tem que ter uma diferença. Bom, daí tem a mãe à sua direita, que é a pessoa de confiança, né? E tem a mesa. O que eu ensino na mesa para as crianças? Em primeiro lugar, a comer. Porque se você olha as moças de hoje, bonitas, bem enfeitadas, mastigando, se fosse como uma cabra, não tinha importância, porque a cabra ela mastiga, cai um pouquinho aqui, não. Abre a boca de tal maneira, a gente vê comida. Eu falei, se eu fosse namorado dessa moça, nunca que eu ia deixar essa moça. Quando a gente vê a moça com aquela comida dentro da boca, ela está muito perfeitamente vestida. Então, uma coisa que você tem que ter na mesa é uma qualidade chamada recato. Recato é aquela pessoa recatada, é aquela pessoa controlada. Então, você não deve botar, que eu falava para meus filhos, não põe a cabeça no prato, leva o garfo na boca. Mas depois você engolir bem, para ninguém ver se tem resto de comida. É como palitar os dentes perto de quem está comendo. É um absurdo tirar os restos de comida da boca e ficar comendo. Não, presta atenção. Não é verdade? Falar com a boca aberta. Mas tem uma coisa interessante que lá, o que nós aprendemos, a autoridade é o pai. A mãe é auxiliadora, idônea. Não é verdade, né? E é um lugar onde nós podemos conversar. Então, proibido reclamar, não se reclama. Proibido fazer acusações. A mesa é lugar de falar coisas boas, de construções. Como eu tinha 8 crianças, eu, meu marido, 10. Daí tinha a tia também que comia. A primeira pessoa, a maioria das vezes, quem pegava em primeiro lugar a comida era a empregada. Que meu marido falava, dá primeiro para ela, porque quem está trabalhando aqui é ela. E ela tem fome também. Então, vamos dar a comida quente para ela. Isso meu marido falava, como é bom ter um bom maridão, não é verdade, não é? Isso é auxílio ao próximo, consideração ao próximo, aprender a respeitar os empregados que a gente tem quando tem. Eu tinha uma empregada, bom, mas deixa eu contar. Então, quem ia escolher era, por exemplo, o seu Marcelo. Então, o Marcelo era o último a pegar o copo dele. Porque quem divide o Guaraná? A tubaína. Lembra da tubaína ou não? Então, quando ele despejava, ele sabia que ele tinha que fazer 8 copos todos iguais. Ele era o último a pegar, porque se a gente souber que a gente vai pegar logo, ele já põe mais para ele, entendeu? Então, é assim. Muito bem. Daí eu fazia torta de frango. Vou fazer torta de frango, geralmente a torta de frango. Agora, para 12 pessoas, não pode ser uma tortinha sem vergonha, daquelas piquititica. A gente tem que fazer aquela grandona desse tamanho. Então, era sempre assim, um pedaço de cada um. Eu fazia os rolinhos, sabe aqueles rolinhos que a gente faz enfeitando uma torta? Eu escrevia verdade com o rolinho. Na outra, eu escrevia amor, na outra, justiça. Eu pegava a faca e falava assim, olha como é interessante. Vamos cortar um pedaço da verdade para você, outro pedaço da verdade para você e outro pedaço da verdade para você. Então, a gente partia tudo igual mesmo. Já pensou? Que maravilha, dona Marlene. Mas é assim, é verdade. Isso tem muitas e outras coisas, né? Por exemplo, banana. Então, por exemplo, assim, quando eu tinha esmalte, que sobrava um dinheiro que eu era viúva já, para pintar a unha, que naquele tempo do boom da faculdade, foi na época que meu marido tinha morrido. Então, os professores iam de terno, gravata, um é doutor, outro é juiz, aquelas coisas. Eu era a única mulher, eu era a diretora.
Então a gente tinha que, pelo menos, ir discretamente, bem vestida, mas bem arrumadinha. E tudo. Mas se eu não tivesse dinheiro para comprar banana, mas nunca que eu ia de esmalte. Em vez de comprar, vamos fazer de conta, uma dúzia de banana, quantos filhos tem? 8. Uma banana para cada um. Quanto sobrou? 4. Corta a metade. Ninguém comia mais do que o outro. Segundo, ninguém, vamos dizer assim, falava mal do outro. Eu falava, ninguém pegue, o primeiro que for pegar, não pegue o maior bife, aprenda a partilhar. Se sobrou carne e você quer repartir, você oferece a alguém que eu dou um pedacinho. Não pega correndo pegando para você. É o outro que nem você. Eu falava assim, eu fui a catequista deles. É assim que a gente fala todo dia. Pergunta hoje se eles são sem vergonha, sem educação. Não são, né? A outra coisa. E em aniversário, eu dava uma boa caneca de café com leite, pão, manteiga, para eles não ficarem loucos para comer os docinhos da festa e passar vergonha. Porque a nossa postura é a postura que Deus quer que a gente tenha. A Bíblia não fala que Jesus deixou 2 pãozinhos para ele, ele falou? Quando ele repartiu 5.000 pães. Ele repartiu 5.000 pães. Mas ele não deixou, não pegou primeiro para ele 2 pãezinhos, pegou? Não. Dá primeiro para os outros, sobrar a gente pega, deu para entender? A gente ensina esse temor de Deus, bem. Tem muito mais coisas que ensinar sobre filhos no colo. Então é o seguinte, hoje você põe na escola, criança com 2 anos na escola. Amanhã, não se queixe, eles vão botar você no asilo. Verdade. Verdade. Consequência, né, dona Marlene? Consequência, né? Muita Ó, coisa. Senhor. Querida, a senhora conversaria comigo mais até meia-noite. Com certeza Continuo. teríamos Continuo. Até assunto, né? meia-noite eu tenho Pois contos é. demais para contar. Mas nós não podemos cansá-la e nós estamos agradecidos a Deus por tudo que a senhora nos passou de Olá, ensinos. Eduardo Guerrato aqui falando, meu filho. Pois é, você... É, Pois é. aqui, a Olha mesa a mesa posta. posta. Olha que lindo. Olha o livro dela. Que É o meu filho lindo. Eduardo Caçula, que fez ontem 50 e poucos anos. Que 57. bênção, que bênção. Dona Marlene, eu tenho certeza que a senhora vai ter dificuldade em barrar os convites que a senhora vai receber. Tenho certeza disso. Porque a senhora é uma pessoa maravilhosa, uma serva de Cristo. Não só é uma mulher crente, é uma mulher que tem vida com Deus. E como a senhora disse, a senhora não mudou de religião, a senhora mudou de igreja, né? Mudou de igreja apenas, porque o seu coração já era um coração de uma mulher convertida. E a experiência da sua vida, Deus lhe deu essa experiência. E o que é mais lindo, a senhora está compartilhando para ensinar, não é, para nós o que é a beleza, porque a senhora não falou nada aí da feiura da vida, falou da beleza. Agora tem que ter muita sabedoria, não é? Muita sabedoria para poder alcançar uma vida em família dessa forma e ter, como a senhora tem hoje, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, e ter a oportunidade de falar com alegria tão grande como a senhora fala de Jesus. Eu fico feliz, agradeço muito a senhora, o fato da senhora ter aceito o convite. Agradeço a Arthur, agradeço a Estela, não é? Que facilitaram. A Estela disse, não, Arthur é cuidadoso demais com a senhora. Não fale de nada para ela, fale para mim. Porque se a senhora falar para ela, ela vai ficar nervosa. Então, eu falava tudo para ele e para a Estela, para a senhora ficar bem tranquila. Se Deus quiser, com certeza, ele vai abrir outras oportunidades para nós conversarmos. Para a senhora expor. Eu queria só falar mais uma coisa bem rapidinho, que eu não quero atrapalhar vocês. E uma das coisas que eu ensinei muito aos meus filhos foi partilhar.
Se você tem duas, dê uma. Então, eu vou contar bem rapidinho. Eu sempre falava, quem recebe de presente algum dinheirinho, reparte com seus irmãos que não receberam, bem. Desparte com balinhas e tal. Daí, agora, já adultos, o meu filho completou ontem 67 e o outro completou 57 hoje. O caçula é o primeiro. Daí, a minha filha Filomena foi em casa e ela começou, estava com o dinheiro na mão, enrolando, enrolando. E ela falou, o Marcelo é pastor lá no Rio Grande do Sul. Ele falou, eu falei, Marcelo, olha, fica com esse dinheiro para você, você é pastor mesmo, vamos dar o dinheirinho para você. Daí ela deu o dinheiro para ele, era R$ 27, ela não sabia quanto tinha. E ela saiu, foi embora. Daí o Marcelo começou a falar com o irmão e começou a dar risada. E eu falei, o que vocês estão dando risada? Ele falou, nós estamos dando risada que a gente lembrou que a senhora falou que quando recebesse dinheiro, muito dinheiro, era para repartir com os irmãos. E eu vou repartir com o Hugo. Você não vai repartir coisa nenhuma, porque o Hugo está muito melhor de vida que você. Você é pastor, você leva a sua cartinha para você. Entendeu? Agora na vida Já pensou? É uma Que maravilha. Tem que partilhar. Se você Eu tem. sei. Eu ganhei 2 vidros de perfume, vamos fazer de conta, de sabonete, dou um para minha amiga, porque assim você não fica muito egoísta. Tira o egoísmo do teu coração. Era só isso. Um abraço para todos. Eu posso falar mais uma poesia só para terminar? Pode. Da mãe? Pode. Eu vou falar 2, viu, gente? Uma para as mães que têm bebê e a outra para as mães que já têm filhos maiores. Pode ser? Bem curtinha? Pode ser? Pode, Ana? Pode. Então, aquela que tem bebê. Hoje eu vi meu neto no seio da sua mãe. Sugava a seiva da vida do seu corpo jovem e bebia nos olhos ternos esverdeados o amor em brilhos como o mel dos favos. Hoje eu vi meu neto no seio dessa mãe, trocavam carícias pelo olhar, e sons e sussurros, numa linguagem só deles no exercício do amor. Eram um só, a viver o milagre de continuar a vida, transmitir a vida. Hoje eu vi meu neto no colo da sua mãe, braços pendentes, no canto da boca, o leite que restou do sagrado banquete, a dormir, farto, extenuado de amor, na doce paz dos inocentes. Esse é da mamãe. Agora eu vou contar um que é bem que eu fiz, que é bem para mim e para os outros. Filhos. Eu enchi minha vida de filhos, e os filhos encheram a minha vida. Ora, um me enche de alegrias que me faz chorar. Outro vai embora para essa vida fora, e eu, num lamento, me recolho para dentro do meu centro. Outro transforma minhas noites e madrugadas em pleno dia, e eu, em oração, me espero silenciosa, vendo as horas uma a uma desfilarem diante de mim. Outro, na altivez das suas ideias de adolescente, querendo mudar seu mundo, muda o meu. Céus, mas como essa criança cresceu de repente. Também me encheram de beijos e abraços, presentes, lutas e cansaços na porfia da vida e no paradoxo do amor maternal, que é amar em se sofrendo e crer, mesmo esperando. A vida passou e os filhos, pedaços de mim, se foram todos, amarem, a se multiplicarem. Cumprir o seu ritmo da vida, nascer, crescer e amar. Deus abençoe e não se esqueçam. Nós temos um compromisso com Deus de criar filhos para Deus. Nós instalamos, vamos dizer assim, o reino de Deus na nossa casa. Nossa casa é o nosso Shekinah, onde Deus desce e fala conosco. É isso que a gente tem que ver. Outra coisa, põe cerca na nossa casa. Não entra ninguém que fala palavrão, que fala besteira, que fala coisas desorganizadas que possam ofender o coraçãozinho das crianças. Minha casa é a minha vida. O judeu fala, meu lar, minha esposa. Meu lar é minha esposa. Aquele inglês fala, como é que é esposa em inglês? Como é que é? Wife. Não, minha casa
Agora Mas lá, esqueci. Não vou falar porque agora já esqueci. É minha casa, my home, my castle. mas, Então, gente, a nossa casa deixar limpa de tudo quanto é sujeira. Palavrão, nem pensar. Gritar, nem pensar. Ali é a residência do Deus Altíssimo, que nos criou. Glória, Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, que habita nossas almas, que enriquece a nossa vida. Eu te agradeço, Senhor, por tantas bênçãos, que tu me dirigistes no caminho do bem. E eu aguardo a hora e o tempo, Senhor, de estar contigo por toda a eternidade, ao meu querido Redentor que morreu por mim na cruz, derramou seu sangue, ó Jesus Cristo, por mim e para os meus filhos. Lembra, Senhor, do pedido que eu te fiz, que minha descendência não conhecesse as chamas do inferno, mas conhecesse o teu amor, a tua bondade, o teu poder e a tua glória. Nós louvaremos a ti, Senhor, agradecendo e morar na tua casa e tomar vinho com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Em nome de Jesus, amém. amém. Muito obrigada, minha querida. Terminamos assim essa conversa com o nome Uma Vida Toda para Amar e Orar. Que Deus lhe recompense e vou terminar com a sua palavra, apaixonada pelo Redentor. É a irmã Marlene Guerra. Deus Muito te obrigada, abençoe Joana. muito. Vou lhe conhecer, aguarde que eu vou lhe visitar, viu? Eu vim te contar, e eu vou falar para você, não é fazendo propaganda, é que a editora Presbiteriana tem um rapaz agora que eu vou editar os livros, porque tem gente perguntando aí, mas eu vou editar livro baratinho, é para a gente ler, não precisa ser livro grosso de teologia, é livro de vivência com Deus. Amém, amém. Amém? Vai vender todos, irmã Marlene, Se todos Deus eles, viu? quiser. Deus abençoe muito a sua vida e o seu coração. E a senhora continue sendo essa pessoa maravilhosa que ama, em primeiro lugar, Jesus. Muito grata em nome da Confederação Nacional das SAFs, cerca de 55 mil mulheres que nós estamos aqui representando. Nossa gratidão à senhora. E se Deus quiser, com certeza, Ele há de nos dar outra oportunidade, outras, para nós nos encontrarmos. Obrigada à Amém. sua família Fique à vontade, querida. vai tomar um café. Obrigada. Obrigada à sua família querida, Arthur, Estela e os demais. Obrigada também ao reverendo Roberto, à Solange, à nossa diretoria, secretária de atividades, todo o trabalho feminino, todas as Obrigada. irmãs queridas, as presidentes de sinodais, de SAF, de federações, ao povo presbiteriano, a todos que nos escutam. Feliz Dia das Mães para todas as mulheres que nos escutam, muito especialmente as presbiterianas. Que Deus tenha sido louvado, glorificado e honrado, e que o Mãe é Mãe tenha sido um presente para o seu coração. Arthur, muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada, e desculpe falar muito, porque tem muito assunto, e o tempo é maravilhosa. Tá bom. Eu escutaria a senhora até meia-noite, aqui nós temos uma reunião de oração de 22 horas. Viu? Nossa, que beleza! Vou lhe mandar o link para a senhora acompanhar, Obrigada, tá bom? a Deus te paz, abençoe, um beijo no coração da senhora Obrigada, e até minha. a próxima, se Deus quiser. Obrigada. This is my story.